Então, bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, nesta aula eu queria providenciar algumas noções, assim, digamos, para fornecer um background matemático para o cálculo de cohomologias locais de operadores nilpotentes. Este é um capítulo bem bonito, digamos assim, do ponto de vista matemático, que diz respeito ao cálculo das cohomologias de operadores assim, nilpotentes e, portanto, também da cohomologia do operador de BFST. E a metodologia utilizada é conhecida como teoria das filtrações e das sequências espectrais. É realmente um capítulo bem bonito, muito rico, e para quem tem digamos, um gosto matemático apurado, certamente assim estas aulas vão despertar um interesse maior, né? E a aula será dividida em duas partes, né? Na primeira parte eu vou desenvolver um pouquinho o background assim, matemático necessário, e depois, na segunda parte, a gente vai ver algumas aplicações. Por exemplo, vamos rever o teorema algébrico de Poincaré, que a gente utilizou no estudo das equações de descidas para as anomalias e os termos de Chern-Simons. Vamos ver a cohomologia local do operador de BRST, no caso abeliano. Isso é um exercício que dá para fazer de uma maneira bastante rápida e simples. E depois eu vou mostrar um pouquinho os pontos salientes do cálculo da cohomologia local do operador de BRST no caso das teorias de Yang-Mills não abelianas. Aqui, como vocês podem imaginar, existem vários assim, aspectos técnicos e dificuldades assim, não triviais, mas eu vou mostrar um pouquinho as linhas gerais, providenciar as referências, de tal forma que vocês possam entender também o resultado da cohomologia local do operador de BFST, no caso não abeliano, que eu já mencionei nas aulas passadas, né? Então, vamos começar um pouquinho, né, com alguns aspectos assim, gerais das teorias das filtrações e das sequências espectrais. Então, vamos supor que a gente assim, tenha um operador delta, que é nilpotente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se estuda um operador nilpotente é especificar o espaço funcional sobre o qual o operador atua. Então, no nosso caso, o espaço funcional é o espaço dos polinômios nos campos e nas derivadas dos campos, o espaço dos polinômios não integrados. Por isso que a gente utiliza o nome de cohomologia local. É porque é uma cohomologia calculada no espaço dos polinômios não integrados, né? E na aula passada nós vimos a cohomologia integrada, ou chamada também de cohomologia módulo D. Então, a cohomologia integrada e a cohomologia local são assim, duas cohomologias distintas, né? E o caso da cohomologia integrada, como nós vimos na aula passada, de uma solução do problema das equações de descidas que formalizam a natureza da cohomologia integrada é fornecida pela chamada fórmula russa.
E a cohomologia local, assim, tem uma natureza diferente, assim, porque o operador atua não no espaço dos polinômios integrados, mas no espaço dos polinômios não integrados. E isso faz uma diferença bastante grande, né? Então, a gente denota com que o espaço dos polinômios locais não integrados e com φ o conjunto de campos do modelo que a gente está estudando. Por exemplo, campos de calibre, Ghost, anti-Ghost, campo de Nakanishi-Lautrop, eventualmente a matéria e por aí vai. Aqui segue uma observação muito importante que justamente mostra a diferença entre um espaço de polinômios integrados e um espaço de polinômios não integrados, né? A nível não integrado, o campo, né, φ, a derivada espacial do campo φ e as derivadas, digamos, de ordem n, são variáveis independentes, justamente porque eu não posso fazer integrações por partes, porque o espaço é o espaço dos polinômios não integrados, ou seja, justamente não posso fazer integrações por partes e, portanto, o campo, a derivada e a derivada de ordem n são variáveis independentes. Muito bem. Então, o que a gente quer estudar é o problema de cohomologia para o operador delta. Então, basicamente, a gente quer estudar as soluções desta equação aqui com delta nilpotente. E queríamos saber quais são os polinômios que caracterizam a cohomologia do operador delta, ou seja, as soluções desta equação aqui que não podem ser escritas como termos exatos, ou seja, como uma variação delta de alguma coisa de local. Então, o primeiro passo no cálculo da cohomologia do operador delta é justamente introduzir um operador de filtragem n. Né? E à medida que assim a aula vai seguindo, vocês vão ter uma noção um pouco mais precisa deste operador n. O operador n é um operador de filtragem porque justamente eu posso expandir o polinômio Q, digamos, nos autovalores de n, ou seja, n é um certo operador de filtragem, tipicamente um operador de contagem, que conta um certo número de variáveis. Então, eu posso expandir o polinômio Q de acordo com, digamos, os autovalores do operador de filtragem n. Então, n atuando no elemento Qn dá o número digamos, de variáveis que o operador n conta. Então, n, Qn é dado, vai ser igual ao autovalor n vezes Qn. E o operador delta também se decompõe de acordo com o operador n nesta sequência aqui. Aqui, digamos, eu estou escrevendo uma forma geral, depois a gente vai ver na segunda parte da aula todos os 3 exercícios que eu mencionei anteriormente. Então, vocês vão ter uma noção direta do operador n em vários exemplos, né? Então, o operador nilpotente delta também se decompõe numa sequência de acordo com o operador de filtragem n. Então, por exemplo,
o elemento ΔN da decomposição do operador delta nos autovalores do operador N, possui esta propriedade aqui. Ou seja, basicamente, isso me diz que o operador ΔN atua num conjunto de variáveis que o operador N é capaz de contar de acordo com o autovalor N. Então, o operador de filtragem, justamente o nome filtragem vem do fato que ele filtra, né? Ele faz ele faz uma decomposição tanto do polinômio Q quanto do próprio operador delta, né? Então, n de Qn vai me dar o autovalor n, ou seja, o número de, basicamente, variáveis que o operador n conta, e a mesma coisa acontece com o operador delta, que se decompõe nessa sequência de termos, né? E, então, tendo introduzido o operador n, né, existem algumas propriedades importantes que este operador de filtragem permite afirmar. Então, por exemplo, vocês podem ver os detalhes no capítulo 5 do livro com o Olivier. A primeira propriedade, bastante simples, é que o primeiro elemento da sequência em que se decompõe o operador delta, ou seja, o elemento delta zero, que corresponde ao autovalor zero do operador de filtragem, ele é nilpotente, né? Então, isso segue do fato que delta ao quadrado é nilpotente. Então, o primeiro elemento da sequência desta decomposição também é nilpotente. Então, sendo nilpotente, podemos também considerar a cohomologia do operador delta zero, né? Então, aqui segue um segundo resultado muito importante. Isso é um resultado de natureza geral na teoria das cohomologias, do cálculo das cohomologias, das sequências espectrais, filtrações. Então, o resultado diz que a cohomologia do operador delta, do operador completo delta, é isomorfa a um subespaço da cohomologia do operador delta zero, ou seja, do operador, do primeiro elemento da decomposição do operador delta de acordo com o operador n, né? Então, esse é um resultado muito importante, ou seja, a cohomologia do operador delta como um todo é isomorfa a um subespaço da cohomologia do operador delta zero, que é o primeiro elemento desta sequência aqui. Esta sequência aqui é obtida escolhendo de forma oportuna o operador de filtragem. Esse é um resultado muito importante, o ponto 2, né? Por exemplo, o ponto 2, assim, tem muitas consequências. Uma consequência muito importante é que, se, por exemplo, a cohomologia do operador delta zero, ou seja, do operador do primeiro termo desta sequência aqui é nula, então a cohomologia do operador completo é também nula. É justamente porque a cohomologia do operador delta é isomorfa a um subespaço da cohomologia de delta zero. Então, se a cohomologia de delta zero é nula, também a cohomologia do operador completo delta será
nulo. Então, agora tem uma questão muito importante, assim, até o presente momento a gente assim, não tá especificando nem o operador delta, nem o operador de filtragem N. São quantidades assim, no momento estamos trabalhando com, digamos, com operadores gerais, então, com um caso não especificado, né? Inclusive, com relação à dimensão do espaço-tempo, a gente está assumindo que é uma dimensão arbitrária, espaço-tempo de dimensão D, com D, digamos, arbitrário. E, então, uma das questões muito importantes é, então, como escolher o operador de filtragem N. Esta é uma questão muito interessante, muito importante, porque o operador, esta decomposição, esta sequência, depende da forma como se escolhe o operador N. E, portanto, também, por exemplo, a forma do operador delta zero é dada pela escolha do operador de filtragem N. Então, parece que há, digamos, uma ambiguidade, uma liberdade na escolha do operador N e, portanto, na definição do operador delta zero. Então, que há toda uma liberdade no cálculo da cohomologia do operador delta. A resposta é sim, existe essa liberdade. E, de fato, o cálculo de uma cohomologia é um pouco como uma arte, no seguinte sentido. Se a gente puder fazer assim, um paralelo, por exemplo, com a mecânica quântica, e digamos que a gente tem a equação de Schrödinger num certo potencial, né? Então, os autovalores são aqueles, né? E agora, se por exemplo o sistema tem uma simetria esférica, é claro que escolhendo coordenadas esféricas o trabalho vai ser mais simples. Mas, obviamente, os autovalores não vão mudar se eu vou fazer uma outra escolha de coordenadas. E aqui no cálculo da cohomologia é a mesma coisa, né? A cohomologia do operador delta é única. Agora, o problema é como calcular a cohomologia, ou seja, como calculá-la da maneira mais direta, mais simples possível. Então, aqui entra a escolha do operador N. A gente tem toda a liberdade de escolher o operador N, então as várias escolhas assim permitem vários caminhos. Vai ter caminhos mais curtos e caminhos mais longos, né? Então, à medida que se trabalha com o cálculo de cohomologias, assim, de vários operadores, eu já, digamos assim, calculei cohomologias assim, do operador de BRST para modelos bidimensionais, tridimensionais, quadridimensionais, supersimétricos. Então, depois você adquire, digamos, um certo assim, conhecimento sobre a melhor maneira de escolher o operador N. Então, a grande questão é qual é a melhor maneira, como que vamos escolher o operador N para poder calcular a cohomologia do operador delta da maneira mais direta, mais simples.
escolhendo o caminho mais, assim, mais curto, de uma certa forma. E claro que isso depende da escolha do operador N, porque o operador N vai praticamente vai ser o responsável por essa sequência e pela forma do operador delta zero. Então, uma vez que eu calculo a cohomologia do operador delta zero, eu sei que a cohomologia do operador delta é isomorfa a um subespaço da cohomologia de delta zero. Então, depois eu tenho que ainda achar o subespaço e o isomorfismo, né? Então, e a questão digamos, principal, básica, é como escolher o operador de filtragem N. Muito bem. Bem, a resposta a essa questão é dada por um famoso teorema chamado de teorema dos dubletos. Então, antes de introduzir o teorema dos dubletos, eu vou dar uma definição. Assim, a definição é quase imediata. Então, um conjunto, um par de campos, digamos, UV, do conjunto de todos os campos que eu tenho, é chamado de dubleto se o operador delta atua nesse par da seguinte forma: a variação de U é V e a variação de V é zero. Então, se U e V se transformam desta forma, eles formam um dubleto. Essa é a definição de dubleto. Observe que o operador delta ele atua linearmente, assim, a variação de U e V, a variação de V é zero. Então, podemos também assumir, sem nenhuma perda de generalidade, que, por exemplo, U tem um grading ímpar com relação a delta. Por exemplo, se delta fosse o operador de BRS, de BRST, U poderia ter, por exemplo, número de Ghost -1, então V tem número de Ghost 0. Ou, por exemplo, U tem número de Ghost 0 e V tem número de Ghost +1. Então, a gente pode assumir que U tenha um grading ímpar e que V seja par, mas não há nenhuma perda de generalidade no que vamos assim, mostrar a seguir. Então, aqui segue uma proposição muito importante. Então, a proposição diz que se um conjunto de pares de campos UI, VI, eu posso ter vários pares, eles aparecem como dubletos do operador delta, do operador nilpotente delta. Então, a cohomologia do operador delta não depende dos dubletos, não depende desses campos aqui. Então, todos os campos que formam dubletos não contribuem à cohomologia do operador delta. Esse é um resultado muito importante no cálculo de uma cohomologia local. Então, vai ser importante mostrar esse resultado. Então, a prova é bastante simples, né? Então, ela se dá da seguinte maneira. Então, vamos introduzir dois operadores, o operador P e o operador R. O operador P é definido da seguinte maneira, é o somatório sobre todos os campos UI e VI que formam os dubletos, e basicamente o operador P é um operador de contagem. Como vocês podem ver aqui, o operador P ele conta
o número de U e o número de V, ou seja, ele conta o número de dupletos. E o operador R, basicamente, ele atua sobre os campos V e U de uma maneira contrária ao operador delta. Por exemplo, o operador delta atua como da seguinte forma: delta UI igual a VI, delta VI igual a zero. O operador R, ele atua como, basicamente, R de VI igual a UI, por esta expressão aqui, é R de UI igual a zero. Ou seja, ele atua basicamente da forma assim, é como se fosse o contrário da atuação do operador delta. O operador delta atua sobre o campo I, transformando o campo I no campo V, e o operador, e o campo V é invariante, e o R faz o contrário. Muito bem. Então, é importante também observar que o operador R, ele também atua linearmente. Então, usando essa propriedade do operador R e do operador D, é muito simples mostrar que o operador de contagem P pode ser escrito como um anticomutador de delta com R. Isso é uma fórmula bem simples, bem bonita também. E o operador delta, ele comuta com P. Isso também é muito simples, porque P, ele conta o número de campos UI e o número de campos VI. E como delta atua linearmente, ele não muda o número de campos. Então, delta comuta com P. E isso pode ser checado de maneira direta. E uma propriedade muito importante é que delta, o anticomutador de delta com F dá exatamente P. Essa também é uma propriedade muito importante. Ela é muito simples de mostrar. P, quando eu atuo com delta sobre F, então eu tenho delta sobre UI, vai me dar VI. Então aqui vai me dar basicamente o somatório integral de VI delta em delta VI. Depois eu tenho R, quando R atua sobre delta, vai me dar exatamente UI, porque vai pegar vai pegar justamente este termo aqui. Então aqui eu vou ter mais UI delta em delta UI. Então eu vou reconstruir o operador P. Muito bem. Então, esta propriedade aqui, ela vai desempenhar um papel muito importante. Como já mencionei, o operador P é um operador de contagem, conta o número de campos V, o número de campos U, e essa propriedade aqui segue justamente do fato que o operador P é um operador de contagem e delta não muda, e delta atua linearmente sobre os campos UI e VI, e portanto não altera a contagem. Muito bem. Então, agora vamos utilizar esta propriedade aqui. Esta propriedade aqui é bem importante. Então, como ela é utilizada? Então, vamos supor que a gente tenha agora um certo polinômio que seja solução do problema de cohomologia de delta.
Então, como a gente está trabalhando com uma cohomologia local, o polinômio Q é um polinômio local nos campos e nas derivadas dos campos. Então, vamos expandir o polinômio Q de acordo com os autovalores do operador P. O operador P é um operador de contagem. O que ele faz? Ele conta o número de dubletos que eu tenho. Então, vamos expandir o polinômio Q nos autovalores de P, ou seja, contando o número de dubletos. Então, aqui tenho, por exemplo, Q0, o primeiro elemento, significa que não tem nenhum dubleto UI, VI. Depois tem o elemento Q1, significa que tem um dubleto, o elemento Q2, 2 e por aí vai. E P de Q0 é 0, isso significa que o primeiro elemento não contém nenhum dubleto, e depois P de Qn igual N de Qn com N maior de 0, ou seja, Qn contém N dubletos, UI, VI. E como delta de Q igual a 0 e nos dubletos delta atua de forma linear, então delta de Qn, ou seja, delta de cada elemento dessa expansão, será 0. Muito bem. Então, e isso segue também do fato que, como cada Qn, por exemplo, Qn1 e Qn2 com N1 diferente de N2 tem um número de dubletos diferentes, Qn1 é independente de Qn2. E como delta atua linearmente sobre os campos, o EV, esses dois elementos não são misturados, por isso que delta atuando em cada elemento Qn é igual a 0. Muito bem. Então, então temos a seguinte expressão, Q é igual a Q0 mais o resto, né? Agora, utilizando esta propriedade aqui, eu posso escrever Qn como sendo 1 sobre n, P, atuando em Qn. Muito bem, isso é muito simples, né? Porque n é diferente de 0 aqui, então sempre posso escrever esta equação aqui. E agora uso o fato que P pode ser escrito como sendo um anticomutador de delta com R. Então vou usar esta propriedade aqui, que é uma propriedade assim muito importante, fundamental. Então vou escrever este termo aqui desta forma aqui, abro o anticomutador, quando delta bate em Qn, quando delta atua em Qn, vai me dar 0 por causa disso, porque por hipótese delta de Q é igual a 0, então sobra só o R atuando em Qn e depois o delta. Então, toda a expressão do polinômio Q pode ser escrita como Q0 mais delta de alguma coisa. Então, isso é praticamente o resultado que a gente queria, porque Q0 não contém nenhum dubleto e todos os dubletos estão contidos no resto, nesta expressão aqui, que é uma solução exata do problema de cohomologia, ou seja, todos os dubletos contidos no polinômio Q pertencem à cohomologia trivial do operador delta, ou seja, não define nenhum elemento da cohomologia de delta. Então isso significa que todos os pares que formam dubletos
não podem aparecer na comologia de delta, ou seja, sempre serão termos delta exatos, né? Então, um termo delta exato justamente não define um elemento da comologia do operador delta. Então, os únicos elementos da comologia do operador delta eventualmente são aqueles polinômios que não contêm nenhum dupleto. Então, essa expressão aqui é, digamos, a prova do chamado teorema dos dupletos. Assim, se eu tenho um par de campos que formam um dupleto, com relação a um certo operador delta nilpotente, então esses campos não entrarão na comologia do operador. Então esse é um teorema muito importante porque ele nos dá uma pista, uma resposta à questão de como escolher o operador de filtragem N. Então, de acordo com o teorema dos dupletos, a melhor maneira de escolher o operador de filtragem N é escolher N de tal forma que o operador N consegue selecionar o maior número possível de dupletos. Então, o operador N, eu vou tentar assim, escolher o operador N de tal forma que ele identifica o maior número de dupletos. Por quê? Porque os dupletos não pertencem à comologia. Então, já eu elimino, assim, desde o começo, um grande número de variáveis que não pertencem à comologia de BFS. De delta, do operador delta, no caso genérico, ou nos exemplos que veremos, por exemplo, do operador de BFST. Então, o teorema dos dupletos é bem importante porque nos fornece uma pista muito importante de como escolher o operador N, o operador de filtragem N, e de como realizar essas sequências aqui. É claro que a escolha do operador N vai implicar numa expressão específica do operador delta zero. Eu vou calcular primeiro a comologia do operador delta zero, já tendo eliminado o maior número de dupletos. Então isso já ajuda muito, porque elimina já um grande número de variáveis. E depois, uma vez que eu calculei a comologia do operador delta zero, resta também ainda um passo muito grande, muito importante, porque a comologia do operador completo é isomorfa a um subespaço da comologia do operador delta zero. Então, resumindo, o cálculo de uma comologia local de um certo operador se faz utilizando os operadores de filtragem e as sequências espectrais que derivam da escolha do operador de filtragem e, graças ao teorema dos dupletos, a ideia da melhor escolha do operador de filtragem está relacionada a escolher um operador N que consegue identificar, selecionar o maior número de dupletos. Então, essas variáveis são eliminadas desde o começo. Então, isso é uma simplificação muito grande. É claro que vocês têm toda a liberdade de escolher qualquer operador N. A comologia do operador delta não vai mudar, só que o caminho que vocês vão ter que fazer para chegar à comologia do operador delta vai ser mais longo, mais complicado. Então, o teorema dos dupletos dá justamente uma pista muito
muito útil, muito concreta para poder chegar à cosmologia do operador delta da maneira mais simples possível. Então, essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós veremos 3 aplicações interessantes de escolhas de operadores de filtragem, de decomposições dos respectivos operadores nilpotentes e de construção dos elementos da cohomologia destes operadores. Muito bem, então é um excelente ponto para parar a primeira aula, a primeira parte da aula, e na segunda parte a gente vai apresentar 3 exercícios. Muito bem, então, ótimo. Então, até a segunda parte da aula. Obrigado.